Boa noite. Tá tudo conectado, monitorado, quase dominado. Mas faltam profissionais capazes de entender e analisar esse fluxo de dados gerado no mundo digital. São milhares de informações que orientam sobre como os hábitos dos clientes se comportam. E essas informações valem ouro na estratégia das empresas. Essa habilidade extrapolou as carreiras ligadas aos números. Hoje ela é valorizada em diferentes áreas de atuação e perfis profissionais. Olha só. Acabou essa ideia de entrar na internet, né? Nós estamos conectados o tempo todo. O dado hoje é o novo petróleo da economia. O valor, né? E ao mesmo tempo a ideia de que se você não está explorando isso da mesma forma que o petróleo, não está sabendo extrair o valor, também ele vira um fóssil ali que está sem o seu devido propósito. O que é que um profissional que trabalha com Big Data precisa ter? Ele tem que investigar, avaliar qual que é a melhor tecnologia e metodologia, então tem que ter essa curiosidade. Um profissional já experiente, mestre, doutor, pesquisador, tem mais facilidade em consumir esse tipo de conteúdo, mas também requer um profissional curioso. Não basta ser um bom mestre ou doutor, ele precisa ser esse curioso. Então a gente tem um processo de seleção até bem criterioso para conseguir identificar esse tipo de profissional. É uma equipe muito jovem, né, Márcio? Bastante jovem, todo mundo acho que está nas casas dos 25 a 32 anos. Esse profissional que se forma hoje, ele sabe que ele tem que aprender diversas coisas o tempo todo. A parte da estatística é super importante, a parte de programação é super importante, a parte de humana, sem dúvida, é super importante, você poder contar uma história, poder simplificar um aprendizado para uma pessoa mais leiga. Hoje tem empresas no Brasil que chegam a ter aí de 50 a 100 profissionais de dados com vagas abertas que não conseguem preencher, chegam a fazer parcerias com universidades para tentar já garantir ali uma mão de obra antes até da pessoa se formar. E acho que a grande dificuldade é porque é um trabalho muito interdisciplinar. E esse tipo de tecnologia, ele requer um treino, ele requer trabalhar naquilo, pôr mão na massa naquilo. E hoje tem pouco lugar que domina muito fortemente isso e o profissional pode aprender fazendo. E para falar sobre a valorização de profissionais com habilidades para análise de dados, recebemos aqui Sofia Esteves, da Companhia de Talento, e Otton Vela, diretor de marketing da Via Varejo, grupo que tem empresas como Casas Bahia e Ponto Frio. Sejam os dois muito bem-vindos. Começo com a Sofia. Sofia, eu vejo uma volta ao passado no seguinte sentido. Antigamente, exigiam que um profissional deveria saber de tudo. Depois veio a fase da hiperespecialização. E agora, quando a gente fala dessa carreira híbrida, precisa ser bom em matemática, mas precisa se comunicar bem, precisa saber economia e negócios, precisa saber programar. Parece uma volta para o profissional mais generalista. O que está acontecendo e como você enxerga esse movimento? Olha, Sami, nos últimos anos, isso não vai ter mais volta. O profissional tem que ser completo em todas as áreas. Ele precisa conhecer, não profundamente, mas ele precisa sim conhecer um pouco de tudo. Ainda mais nessa área que a gente está falando de análise de dados, onde não é só extrair o dado, mas interpretar o dado é fundamental. Por isso que falta tanta gente, tanta vaga boa aí e não ter gente qualificada para o trabalho. E aí, Otton, você trabalha numa empresa que tem muitos dados, né? Acho que se a gente já viveu um momento de escassez de dados, hoje a gente tem uma sobra. Como que é o processo, assim, de você saber que variáveis olhar, ou se vocês não estão achando relações que não existem? Tem esse risco, né? Tem. É importante que os profissionais que trabalhem com Big Data, que eles tenham um espírito investigativo, porque é exatamente isso que você falou. Não bate uma correlação, tem alguma coisa que não faz sentido, você precisa buscar, investigar, fazer correlações. Então, os perfis que a gente precisa na área são muito multidisciplinares, tanto das pessoas mais analíticas, mais exatas, quanto das pessoas de humanas que vão fazer, às vezes, um sanity check de algo que parece muito correlacionado, mas, na verdade, precisa ter um toque humano ali. E aí, Sofia, você faz pela DMRH, Companhia de Talentos, muito
muito processo seletivo. Como capta esse profissional? Porque eu tenho a impressão que a maior parte das universidades brasileiras não forma esse profissional já com essas características. E aí, tem que treinar, é mais fácil pegar alguém de exatas e treinar em humanas, o caminho é inverso, como resolve? Olha, normalmente as empresas estão indo direto na fonte, lá na universidade, algumas empresas indo no primeiro ano da universidade de matemática, estatística, modelagem de dados e tal, para pegar esses jovens ainda lá no início e dar tempo de formar ele num programa de estágio, num programa de formação de jovem profissional, para que prepare ele para, na hora que precise, já ter um banco de dados de pessoas qualificadas, capacitadas para fazer. Porque realmente está muito difícil encontrar. A disputa está enorme. E, Otton, e como que você faz esse processo? Quantos funcionários a Via Varejo tem hoje no Brasil? Como que você faz esse treinamento? Você já consegue captar um cara bom? Me fala um pouco dessa dinâmica. Olha, Via Varejo tem em torno de uns 70, 80 mil funcionários no Brasil. É um mundo, né? É um mundo. Lá no marketing, olhando o Big Data, a gente tem em torno de umas 40 pessoas. E é um desafio você poder construir essa equipe, porque ela é muito multidisciplinar, como a Sofia falou. Então, a gente contrata perfis distintos e aí vai treinando, a gente coloca os dois para trabalhar juntos, né? O cara de exatas e de humanas, e aí um vai pegando um pouco o cacuete do outro, mas eles se complementam muito. Olha só, a gente preparou um gráfico para entender melhor as áreas de atuação e formação desse profissional de Big Data ou análise de dados. Vem comigo, vocês ficam aí, mas eu já volto para conversar com vocês, aqui para o telão. Então a gente tem algumas áreas básicas. Então aqui a gente tem matemática, estatística, teoria da informação, análise combinatória. Tem a área de negócios, que estuda finanças, marketing, gestão, e tem a área de sistemas de informação, computação, engenharia de software. E parece, o que tudo indica, que há uma procura muito grande nessas áreas que talvez vocês não estejam enxergando aí de casa, mas eu vou ler para vocês, de intersecção. Então a gente tem uma área, por exemplo, que é uma área que eu trabalho academicamente, que é a econometria, que é uma mistura de economia, negócios com estatística, cientistas de gestão, que também está muito ligado à econometria, e atuários, que é quem trabalha com seguros e probabilidades. Então aqui é essa intersecção entre negócios e matemática. Tem também a intersecção de matemática com sistema de informação. Aí você tem desenvolvedores que fazem tanto softwares como visualizações de dados e programadores de estatísticos. E por fim, a área que combina sistema de informação com negócios, desenvolvedores de BI, de Business Intelligence e analistas de dados. Aí eu volto aqui. Quando eu olho para isso, eu lembro minha formação. Assim, né? Eu aprendi muito na prática, assim, foi muito fazendo. Assim. Esse processo assim, de aprender, Sofia, na prática, é o que tem se formado ou já tem universidades que estão olhando a intersecção com uma profundidade adequada ao mercado? Está muito no início ainda, as universidades olhando para isso, mas hoje tem muitas empresas, nós mesmos somos parceiros de uma empresa de consultoria de tecnologia, que ela dá um curso para eles específico, gratuito, para eles terem a formação básica que precisa e já atrelado ao processo seletivo de contratação deles. Então, hoje a gente diz que estudar e trabalhar, as duas coisas vão formando o profissional. Então, não adianta você, aquela experiência de antes, eu só estudo para depois colocar em prática, hoje você vai fazer ao mesmo tempo. E mais de 40% dos programadores, desenvolvedores e cientistas de dados que estão se formando são autodidatas. O Otton é economista, né? A gente Sim. deve ser da mesma geração, colegas de profissão. Então você também teve uma base de econometria, de estatística. Otton, o que faz o Big Data? Porque assim, quando a gente fala Big Data, tem um monte de dados, tem a nuvem, assim, as pessoas teoricamente sabem, mas que tipo de decisão ou problema se resolve na Via Varejo, esses 40 ou 50 profissionais que trabalham na área de análise de dados? O Big Data ele tem que ter um propósito. Então, no caso da Via Varejo, a gente utiliza para botar o cliente no centro das decisões e dar uma proposta de valor que seja aderente ao que ele precisa. Então,
falando de uma forma muito resumida, a utilização do Big Data é dar a oferta certa, no canal certo, no momento certo, para o cliente certo. Então, é ter uma comunicação muito mais próxima, muito mais segmentada, muito mais aderente ao que o cliente espera. Comunicação, preço, estratégia de marketing. Tudo. A gente vai avançar ainda muito nisso. Otton, Sofia, obrigado pela presença. Uma boa noite para vocês e até a próxima.